Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma aula de filosofia. Se vocês tiveram uma semana de atividades avaliativas, né? Essa semana teve plantão de dúvidas e tudo mais. Mas agora as aulas voltaram ao normal. E a gente vai ter aula agora por um tempinho, né? Eu quero que vocês vão lá para a página 73 do livro de filosofia. Alguém quer ler? Se quiser falar eu aí, senão eu vou lendo. Enquanto isso, eu vou abrir aqui. No caso, não precisa falar eu, não. Você faz um joinha que eu vou saber que você quer ler, porque tá cada vez pior meu Zoom. Continua dando problema. Mas lembra que na aula passada a gente estava falando sobre os guardiões, né, do planeta, que são aquelas pessoas em um mundo distópico, né? O mundo tinha acabado praticamente, em terrível, vamos dizer assim, lixo e degradação, porque os seres humanos destruíram todos os recursos naturais, toda a natureza, né? E acabou que eles vão ter, na historinha ali, eles vão ter que ir embora daqui, porque não tem mais onde viver, né? Eles destruíram tudo. E aí eles questionam que nós, né, os seres humanos, é que precisam mudar a situação, não tem outra pessoa, né? E aí a gente vai. Vários deles se oferecem para serem ali guardiões do planeta, em que eles vão ajudar o planeta a se recompor, né? E aí eu quero que vocês vão lá na página 73. E aí a gente vai falar sobre você gostaria de fazer parte dos Guardiões do Planeta? A gente deu várias ideias, né, de como fazer isso. Você sabe... Deixa eu adicionar aqui. Quem quiser ler, só faz um joinha aí para mim. Você já sabe que os seres humanos são partes da natureza e que, desde que eles surgiram na Terra, mais mudanças ocorreram com o meio ambiente e com o próprio ser humano. Com sua capacidade de pensar e transformar a natureza, o planeta passa a ser a matéria-prima da ação humana. Entretanto, não se pode considerar a Terra apenas como uma fonte de recursos. Tanto que algumas pessoas aí já estou adiantando para vocês, né? Porque logo, logo esse termo vai mudar com certeza. Essa questão de recurso natural, com a ideia de que o planeta está apenas aqui para servir como matéria-prima para a gente, sabe? Ele é usado como recurso, mas não quer dizer que aquilo ali é um recurso apenas. Ele tem outras funções antes disso, certo? Ele faz parte da própria natureza, ele faz parte do próprio ecossistema, né? Entretanto, não se pode ser considerada a Terra apenas como uma fonte de recursos, pois ela contém uma enorme diversidade de vida que coexiste, formando um complexo ecossistema no qual tudo está interligado. O ser humano precisa da água que molha a terra e que, consecutivamente, fecunda a semente que irá alimentar animais. Estes, por sua vez, necessitam de oxigênio, um componente da água. Essa é uma massa líquida que constitui a Terra, a maior parte da Terra. Então, faz tudo ali, olha, parte de um sistema em que um acaba dependendo do outro, né? Principalmente na natureza, o ser humano assim. Então não colabora muito com a natureza, não, mas ele extrai bastante. Agora a gente precisa da natureza para viver. Já falei várias vezes aqui em aula de filosofia, principalmente, e geografia, que tudo que a gente tem aqui em volta de vocês, alguma coisa veio da natureza, porque a matéria-prima precisou de alguma coisa para ser o início, né? A base daquilo ali. Tudo, incluindo os seres humanos, é parte da natureza. É fruto de um longo processo de transformações. A natureza é modificada pelo ser humano, porque somente ele tem consciência. Assim, há uma distinção entre ser humano, que é algo consciente, né? Podem grifar isso aqui, e a natureza, que tem leis e regras. Então, qual que é a diferença entre o ser humano e a natureza? A gente até falou em outros capítulos que o ser humano, por exemplo, faz parte da natureza, faz parte do mundo, é uma parte, né, do mundo da natureza. Só que nós temos uma diferença. O ser humano, qual que é o nosso grande diferencial? Nós somos seres conscientes, seres racionais. Então, quando a gente faz alguma coisa, ela é pensada, né?
racionalmente, prós e contras, etc. A gente sempre age racionalmente? Não, eu não acredito nisso. Nem sempre a gente age racionalmente. Mas somos seres humanos e podemos sim agir sempre racionalmente. E aí vai ser de como que a gente vai direcionar ali o mundo, né? Em compensação, a natureza, ele é regido por leis universais e regras. Por exemplo, se você fala assim, um leão come uma, sei lá, você tá vendo eu já vi isso várias vezes. Eu tava assistindo um documentário de animais na selva, né? Aí você tá vendo bonitinho lá a gazela, né? Bonitinha saltitando, toda fofa cuidando do filhote dela e não sei o que. De repente vê um leão e come ela. Eu, tipo, não, por que ele fez isso? E por que eu tô dizendo isso, né? Como exemplo. É porque, no caso, por exemplo, o leão, quando ele come a gazela, fofinha, maravilhosa, não foi algo racional. Foi algo da lei da natureza. Ele tá com fome, ele encontrou alguma coisa que é mais fraco do que ele, e ele vai e come o bicho, entendeu? Porque, pela lei, né? As leis naturais, a primeiro instinto de sobrevivência é o mais importante. E aí nós somos regidos pela fome e sede, né? E necessidades fisiológicas. É o primeiro instinto, né? De necessidades. O ser humano, a gente vai um pouco além disso. Por exemplo, para o animal. Eu tenho até aqui no meu quintal, aparentemente apareceu uma gatinha que deu cria no quintal. Gente, ela tá quase que descoberta. Ela achou um buraco e ela entrou lá dentro. Eu não consigo tirar ela e o filhote, mas senão eu tinha ajudado já. Mas o ser humano, ele quer uma casa, ele quer roupa, ele quer várias coisas, né? Não só alimentação e comida. A gente quer mais do que isso, a gente reflete sobre isso, né? Diferentemente dos animais que agem por instinto. Então, no geral, tipo, o macaquinho, quando cuida do filhotinho dele, né? E dá alimento, etc., faz carinho, dá beijinho, faz parte do instinto maternal, né? Do macaco. Que sim, acredita que eles também têm, né? Essa diferenciação não é uma separação entre o racional e o irracional, né? Pois o ser humano continua sendo parte da natureza. E a gente também tem questões irracionais e questões de mera reflexo, sobrevivência, né? Você compreendeu por que é preciso cuidar da natureza? O ser humano é capaz de pensar, de refletir. Por isso, deve assumir esse lado da natureza pensante e vive de forma equilibrada e sustentável no mundo. E aí ele faz algumas perguntas, né? Na 5. Será que. Não sei o que aconteceu. Será que o ser humano é capaz de conter os seus próprios desejos de consumo, por exemplo? O que você mais quer no mundo? Escreve aí para mim no chat, por favor. Vocês estão aí, gente? Todo mundo tá me enrolando? Então, eu quero que vocês pensem, né? O que mais você, como ser humano, quer no mundo? E aí, na 6, né? O ser humano tem consciência de que os recursos naturais dos quais dispõe são finitos e, portanto, podem acabar? Você tem consciência disso? Que se você gastar mais produto do que o necessário, uma hora vai acabar? Aquele momento você falou várias palavras que eu não sei o que significam. 7. De que forma é possível cuidar com responsabilidade do lixo produzido? E 8. Como evitar o desperdício da água, né? E aí a gente pensou sobre o que você mais quer no mundo. Se você, por exemplo, que falou aí dinheiro, jogos, etc. Você pensa que quanto mais a gente consome, mais a gente já está prejudicando o meio ambiente, por exemplo? Talvez no jogo de computador, um pouco menos, quando você fala que o que você quer com ele é jogar online, mas ainda assim, para ter um bom computador para jogar e dar tudo certo, você vai gastar um dinheirinho aí com muita produção, né? Que jogo. Eita, computador gamer é um troço caro.
Embaixo, né? Investigação. Então, mas o que eu tô falando é não só a questão do dinheiro, mas olha, será que o ser humano é capaz de conter os próprios desejos para consumir menos? É você querer uma coisa e você evitar de comprar pensando que só vai ser mais lixo produzido e você não tem necessidade tanto disso assim? Será que a gente está disposto a se sacrificar um pouco pela próxima geração? Ou a gente prefere continuar consumindo do jeito que a gente está e acabar com os recursos, porque na próxima geração talvez eu nem vou estar aqui mesmo. Mesmo que você não esteja, os seus descendentes provavelmente. Então, que tipo de futuro você quer que eles tenham? E você pode estar falando, eu sou criança, mas dá para pensar sobre isso. Por que não? Né? Não estou falando para vocês ter filho hoje, mas que um dia vocês provavelmente vão ter. E aí, o que vocês vão deixar de legado para essas próximas gerações? O mundo destruído completamente? Então, investigação, né? Você aprendeu que a separação entre natureza e cultura não é adequada, pois surgiu de uma contestável compreensão sobre a importância e a centralidade da humanidade frente à natureza. O meio ambiente, a natureza, é educação para a vida de todos os seres, né? Por isso, deve-se usar os recursos naturais com responsabilidade, tendo consciência de si mesmo. O ser humano compreende que deve cuidar das condições de vida, da vida, né? De vida. Então, se a gente não cuidar, quem que vai cuidar? Quem vai pensar nas próximas gerações? É a gente que consome, tem que ser a gente. Bruno Latour, uma coisa assim, filósofo e antropólogo francês, tem uma proposta de juntar natureza e ser humano, uma cultura, né, em uma nova ideia de ecologia política. O pensador critica a separação que se faz entre os fenômenos da natureza, né, a cargo da ciência, e a regulação da vida em sociedade a cargo da política, propondo que natureza e vida social devem ser percebidas deste o cosmo, o mundo como uma origem e um processo de desenvolvimento dos seres, como a casa de todos. Gente, vou traduzir esses termos aqui que a gente acabou de ler. Basicamente, ele está propondo que, normalmente, a gente coloca assim, a natureza, quem cuida? O cientista da biologia, ou das ciências igual da professora Camila, ou o cientista, tipo eu, que sou geógrafa, né? Alguma coisa assim. Então, essa parte é que cuida da natureza, enquanto o mundo e a sociedade gira em torno da política, economia e basicamente isso, né? E ele está falando que não existe como um ser humano viver sem a natureza. Então, que a gente não pode pensar a política e a ecologia como coisas separadas. Precisam ser pensadas iguais. E que quando você fala que e eu não estou falando só de política de partido, tá, gente? A gente quer dizer que toda decisão que você toma é uma decisão política. Pode ser para o bem ou para o mal, pode ser por um acordo ou pelo outro, pode ser uma decisão ou outra, mas isso torna a decisão política. Quando você toma decisões, né, um em detrimento de outra. Basicamente, ele está falando que a gente não pode tomar essas decisões sem pensar também no ecológico, porque faz parte da fundamentação do mundo. Então, é fundamental para que a gente tenha também esse pensamento. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, vou comprar um vestido, né? Gente, eu tenho, sei lá, uns 30 vestidos. Para que eu vou ter mais? A não ser que eu doa ou venda para um brechó uma boa parte desses vestidos, eu não tenho por que comprar outro. Mas a gente, até porque quanto mais você compra, também se for em loja, né, essas coisas assim, não em brechó, porque brechó já é reutilizado, né? Mas em lojas, é mais produção e mais lixo que eu vou produzir. E mais poluição das fábricas e das indústrias, etc, etc. Eu tenho esse monte. Por que eu vou querer mais? Então, eu até queria, né? Eu falei, recentemente eu estava doida para comprar roupa. Faz muito tempo que eu não compro roupa. Mas eu pensei, é fundamental? Não. Eu tenho bastante roupa. Eu vou estar diminuindo o lixo no mundo? Não, eu vou estar aumentando, que eu estou consumindo mais. Tem até uma coisa que estava falando no livro de filosofia do oitavo agora, eu achei muito interessante. Pensa a última vez que você foi num fast food, né? No BK, no McDonald's, alguma coisa assim. E quando você pegou a sua bandeja, tinha um papel na bandeja, tinha um papel que embrulhava todo o kit, aí lá dentro tinha um outro papel, ou então vinha numa caixinha que vinha um papel dentro,
o lanche, e aí tinha um outro embalagem que tinha batata e um monte de papel dentro para você limpar a boca, a mão e etc. Pensa o tanto de lixo que não foi produzido em um lanche que você está comendo. Então, assim, várias questões que a gente pode repensar, mas a gente está pronto para isso? Porque muitas vezes a gente quer falar, olha, realmente, né, não é bom o ser humano gastar tudo mais, mas esquece que primeiro tem que vir de mim e depois as coisas vão mudando, né? Porque começam aos poucos mesmo as mudanças. Então, na origem da filosofia, os pré-socráticos, né, que é um dos pais da filosofia, pensavam o todo, o universo, natureza e sociedade interligados e mutuamente dependentes. Então, é a ideia de que a natureza e o ser humano dependem um do outro, tá? Como um habitat, uma casa para a qual se deve retornar. Assim, concebiam o mundo como um habitat, lugar de origem e processo. Latour retoma, portanto, o pensamento sobre o meio ambiente em sua totalidade e interdependência, pode grifar isso aqui, entre aspectos naturais, físicos, biológicos e ecológicos e criados pelo ser humano, que são os ambientes, né? Sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, históricos, sociais, éticos e estéticos. Então, que nós temos uma interdependência entre os aspectos naturais e humanos. Quando a gente fala que para existir o mundo como ele é hoje, com as relações de natureza e sociedade, né, o mundo, não só a natureza, mas o mundo todo, é necessário que exista essa interdependência natureza e ser humano com todas essas relações, tá bom? Habitar pode significar morar, edificar, demorar, pausa necessária para o desenvolvimento, resguardar, construir. Olha a ideia de resguardar aqui, gente, é de cuidar, né? A gente não tem isso. O mundo, lugar de relação, homem, lugar, é o habitar a partir de uma construção de relações que garantam às pessoas e à terra condições existentes. A gente pode usar, por exemplo, o lugar, lembra que a gente falou lá no início do ano, que é fundamental entender que o lugar está relacionado a algo que eu tenho ligação de relações, de vínculo, relações interpessoais, né, de uns amigos, professores, família, pessoal da igreja, etc, etc. Então, tudo está aqui, ó, interligado, certo? Próxima página, página 74. Continuando, né, dessa parte. Vocês estão com uma dúvida? Se tiver dúvida, coloca aí no chat, tá? O habitar, portanto, é o modo de o próprio indivíduo ser e estar no mundo. O termo ecologia aponta justamente para a morada do ser humano e para a sua essência. Gente, procura o que significa ecologia. Tem a ver já com casa, lar, né? O estudo da casa, estudo do lar, né? Para a morada do ser humano e da essência. Estou procurando aqui rapidinho. Tá certo. Ciência que estuda as relações dos seres humanos entre si e pelo meio orgânico ou inorgânico no qual vivem, né? Então, pessoas, animais, plantas, pedras. Por estar relações recíprocas entre o homem e sociedade. Ok. O ser humano serve de guardião de tudo à sua volta, responsabilizar-se sobre a natureza e sobre a vida. Assim, ao construir a natureza, ao destruir, desculpa, a natureza, o ser humano sofre as consequências, pois o ambiente é a base da sua essência. Pensar o ecológico é pensar o ser humano inserido na natureza, bem como as relações entre humanos e ecologia. É uma lógica. Humanos e não humanos, desculpa. Salta aqui uma ideia bastante clara da natureza. Não se tem acesso à natureza em si, mas a ecologia é uma lógica de constituição de uma compreensão da natureza e da sociedade, ou seja, do cosmos. Então, é impossível a gente denegrir ou destruir a natureza, um pedaço dela, sem afetar uma hora a gente. Pode ser rápido, talvez não, mas uma hora vai afetar, tá? Houve historicamente, diz Latour, né?
diversas concepções sobre a natureza e a sociedade. A atual ideia da natureza como um objeto, uma coisa que pode ser explorada sem se preocupar com as suas consequências. É apenas uma entre os diversos modos de compreensão de como se relacionar com a natureza. Portanto, é necessário uma ecologia política que apresente uma compreensão adequada da relação do homem e da natureza. Então, é fundamental para que a gente repense. Gente, de novo, de quem é a responsabilidade de cuidar do meio ambiente? Minha, sua, nossa. É nossa, porque é a gente que está diretamente sendo prejudicado se não existe mais. O ser humano está fazendo. O que o ser humano está fazendo com a natureza? Toda hora aparece mais um problema. Se não bastassem os tsunamis, há ainda o efeito estufa, que sufoca a população, a poluição. A gente falou sobre isso em geografia, né? Que gera chuva ácida, o desmatamento, que prejudica os ecossistemas, e o degelo das calotas polares, que aumenta o nível dos mares e invade cidades. Imagine a cidade de Veneza desaparecer submersa. Pois é, refletir sobre essa questão é urgente e necessária para a continuidade da vida no planeta. Pode parecer exagero, mas pesquisas científicas demonstram que a maneira como os seres humanos estão tratando a natureza está colocando em risco a existência da vida na Terra. Falta a consciência dos limites dos recursos disponíveis e da necessidade de respeitar a integridade da vida natural com seus ritmos. Surge assim a necessidade de uma reflexão ecológica, de um pensar ecológico adequado que resgate a unidade perdida entre a natureza, sociedade e ser humano. Por meio dessa atitude é que se pode encaminhar uma solução para o problema ecológico mundial. Então a gente precisa, né, repensar isso. Gente, está fazendo sentido para vocês? Ninguém fala nada, ninguém compartilha nada. Sim? Beleza. Ana Maria Vidigal Ribeiro escreveu um livro para a revista Ecologia Integral, do qual foi retirado um fragmento para ajudar a pensar como o ser humano está envolvido nessa questão ecológica, né? Ecologia integral a serviço da sustentabilidade. De novo, gente, eu já falei de sustentabilidade, mas eu vou repetir. Sustentabilidade não é a ideia de sustentação. É a ideia de que... Como é que eu vou dizer? Deixa eu ver o que ela fala aqui. Aí eu completo. Quando ouvimos a palavra ecologia e meio ambiente, normalmente nos lembramos da natureza e dos movimentos ambientalistas, né? Ai, Greenpeace, Greta, né? Que querem salvar o meio ambiente, com um mundo muito idealizado, etc. Mas ecologia e meio ambiente são muito mais do que propriamente os ambientalistas, né? Ou esse é um termo utilizado para pessoas que estudam toda a questão do ambiente, natureza e etc. O termo eco vem do grego oikos, que significa casa, e logia, estudo, reflexão. Resumindo, ecologia, pode grifar isso, é o estudo, a reflexão sobre a casa. Gente, a casa de quem? Da lagartixa? Também. Mas a nossa também, tá? E não estou falando da sua casa de tijolo, apartamento, qualquer coisa assim, não. O nosso habitat, né? O nosso mundo. E como são múltiplas as casas que habitamos? Temos a casa como ser humano, nosso corpo, né? Que tem emoções, pensamentos, espiritualidade, que nos levam a ficar atentos à ecologia pessoal. Temos a casa do outro, dos nossos relacionamentos, da sociedade
em que vivemos e da grande comunidade de todos os seres humanos que habitam o planeta. Então, existe a minha casa, pega aqui na sua cabeça. Essa é a minha casa, minha primeira casa. Aí, pega na cabeça do coleguinha aí, pensa que você tá pegando a cabeça do coleguinha, aqui na cabeça. Então, você vai falar, essa aí é a cabeça do meu coleguinha, tá? Então, são minha casa, sua casa, casas diferentes. Essa é a primeira casa. Inter-relações, né? E aí a gente tem a casa do planeta que a gente vive. E finalmente, como espécie, temos uma casa em comum, né? Onde todos moramos, o planeta Terra, com toda a sua diversidade, água, ar, minerais, vegetais, animais, que nos acolhe e sustenta a vida de todos os seres que nele habitam, gerando a ecologia ambiental. E essas três dimensões não se separam, formam elos de ligação profundos e interdependentes. O reconhecimento do fato que tudo no planeta está interligado exige uma nova postura diante da questão ecológica. Ampliar o conceito se torna vital para uma atuação que realmente mude para melhorar a situação atual do mundo. A ecologia integral, novamente, dimensões que nunca poderiam ter sido separadas. Então, é a ideia de uma ecologia. O que é quando eu perguntar para vocês, o que é uma ecologia integral? É a ideia de que a natureza e o ser humano fazem parte do mesmo sistema, tá? Da mesma casa, não podem ser separados porque um depende do outro. Aquela ideia de interligação, tá? Página 75. Vou ler no meu livro. A ecologia pessoal. Vocês podem grifar o que é ecologia pessoal também. Se refere ao cuidado que devemos ter com o nosso corpo, com a alimentação, a respiração correta, o movimento físico, o sono reconfortante e o descanso necessário, né? A gente tem horas específicas para dormir e essas horas são adequadas, tem pelo menos 8 horas, para ter realmente um descanso para o corpo, né? Com as nossas emoções, procurando conhecer e entender os nossos estados emocionais, para que eles se tornem cada vez mais harmônicos com a nossa mente, a atenção que se deve dar ao nosso pensamento e às informações que os alimentam. Então, toda a questão, né, da água, do sono, da espiritualidade, tudo isso fazem parte aqui, ó, do nosso ecologia pessoal. Nós temos a ecologia social, expande o nosso cuidado para as pessoas do nosso relacionamento e para todos os outros seres humanos. Torna-se a prática da solidariedade, do diálogo, da solução pacífica dos conflitos, do compartilhar, do respeito às diferenças, da dedicação às causas ligadas à justiça social e à conquista de uma vida digna para todos. Então, é mais do que se importar apenas comigo, pessoalmente, mais me importar com a minha família, com o meu vizinho, com a pessoa que está na rua, em situação de rua, então com todo mundo, para que todos tenham uma situação boa, né, social. E nós temos a ecologia ambiental, nos propõe uma união profunda na natureza, fazendo-nos entender que sem ela não há possibilidade da existência humana e que a opção pela simplicidade voluntária, pelo conforto essencial, pelo consumo consciente, por ações de preservação ambiental e ações reparadoras em áreas devastadas fazem-se prioritárias para a continuidade da vida da Terra, porque, de novo, gente, a gente não vive sem água, sem alimento, né? Então, por mais que eu queira não depender do meio ambiente, não tem como, a gente depende dele. Então, é fundamental para que a gente cuide dele, né? Viver e praticar a ecologia integral no dia a dia significa uma grande oportunidade de transformação. Não espere que outras pessoas comecem para você começar. Seja o pioneiro em um novo mundo. Sirva de exemplo. Por que a gente tem que sempre esperar que o outro seja exemplo? Você pode começar como exemplo. Exemplos positivos para as pessoas ao seu redor, né? Não interessa se você é criança, se é adolescente. Comece com pequenas mudanças e perceba internamente a satisfação de estar fazendo a sua parte
que é vital para de uma transformação que uma transformação maior ocorra. O planeta e a humanidade estão vivenciando uma situação crítica. Urge que cada um de nós assuma a sua responsabilidade pelas mudanças necessárias para a superação dos problemas atuais. A concretização da natureza, a concretização do sonho de um planeta íntegro e de uma vida digna, feliz e em harmonia com toda a humanidade, depende de cada um de nós. Mãos à obra. Então, de quem que depende a mudança? Primeiramente de mim, porque não dá para ficar só esperando os outros fazendo, né? É a começar em mim mesmo. Eu vou mudar primeiro, eu vou melhorar primeiro, eu vou ser bons exemplos primeiro, né? E vocês devem seguir isso para a vida de vocês. Gente, fez sentido até aqui? Grifem bastante desse texto, principalmente o que significa a ecologia integral, a ecologia pessoal, a ecologia social e a ecologia ambiental, que foram as 4 ecologias que a gente estudou, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Se ficou com dúvida, coloca no chat. Se não, faz um joinha para mim. E eu quero que vocês coloquem o nome no chat, quem está participando da aula. Esperando aí vocês colocarem o nome no chat. Coloca o nome no chat. Vamos, gente, rapidinho. Não tem nome de ninguém ainda. Gabriel Garcia. Daniel. Só? Só recebi do Gabriel, do Daniel, do Eros, da Bruna e só. Quem já colocou o nome no chat pode ir. Obrigada. Bye, bye. Ana Sofia, Arthur, cadê vocês?